Alguma vez a gente já parou para pensar de onde vem de verdade a nossa comida? Pois é, por trás de cada prato, de cada refeição, existe uma história inteira, um sistema complexo e um custo que, olha, quase nunca aparece na etiqueta de preço. Hoje, a gente vai mergulhar num movimento que propõe mudar de vez a nossa relação com o alimento, começando justamente por aí, pelos custos invisíveis que todos nós pagamos. Bom, antes de falar da solução, a gente precisa olhar o problema bem de frente. O sistema alimentar industrial, aquele que promete comida farta e prática o tempo todo, na verdade esconde um impacto gigantesco. Um impacto no nosso planeta e na nossa sociedade. Vamos tentar entender o tamanho disso. Para começar, vamos a um número que assusta. Para produzir um único quilo de carne de boi nesse sistema industrial, são gastos, em média, 15.500 litros de água. É uma quantidade que é até difícil de imaginar, né? Mas que já mostra com toda a força a pegada ambiental de um único item da nossa alimentação. E isso é só o começo do problema. Esse sistema industrial avança sobre 10 milhões de hectares de florestas todos os anos, principalmente para plantar soja e palma. Ao mesmo tempo, o Brasil, desde 2008, se tornou o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. E o resultado de tudo isso? Um dado que, olha, é para deixar qualquer um de cabelo em pé. 75% da diversidade das nossas plantas cultivadas simplesmente sumiram, desapareceram no último século. Mas como é que a gente chegou nesse ponto? A grande virada, na verdade, aconteceu lá atrás, depois da Segunda Guerra Mundial. Materiais que eram da indústria de guerra, como o nitrato de amônio usado em bombas, foram reaproveitados como fertilizantes químicos. E aí, a agricultura, que antes seguia os ciclos da natureza, passou a ser tratada como uma fábrica, totalmente dependente de insumos que vêm do petróleo. E foi justamente em resposta a toda essa crise que nasceu o movimento Slow Food. Fundado pelo italiano Carlo Petrini, ele não é só uma crítica, não. Ele traz uma filosofia completa para a gente reconstruir nossa relação com a comida. Uma filosofia que se baseia em 3 palavrinhas mágicas: bom, limpo e justo. E no coração desse movimento está essa crença fundamental do seu fundador, o Carlo Petrini. A ideia de que comida não é só uma mercadoria, sabe? É um direito básico, essencial, que conecta a nossa própria sobrevivência com a saúde de todo o planeta. O primeiro pilar é bom. Parece óbvio, né? Mas aqui o conceito é bem mais profundo. Bom significa resgatar o prazer de comer um alimento de verdade, que tem sabor, que é fresco. É valorizar a comida que não só alimenta o corpo, mas que também faz parte da nossa cultura, da nossa identidade. É defender a riqueza dos nossos sabores contra essa padronização do mundo todo. Depois vem o limpo. O que isso quer dizer na prática? Que a produção daquele alimento tem que respeitar o planeta, os animais e, claro, a nossa saúde. E isso envolve usar técnicas na agricultura que recuperam o solo em vez de acabar com ele, que preservam a água e que entregam para a gente um alimento livre de venenos e resíduos químicos. E para fechar esse tripé, o pilar justo. Esse é o lado social da história. Ele defende que quem produz a comida, principalmente o pequeno agricultor, tem que receber um pagamento decente e trabalhar em condições dignas. E, ao mesmo tempo, luta para que essa comida boa, de qualidade, chegue na mesa de todo mundo. É sobre ter dignidade do começo ao fim da cadeia alimentar. Ok, a filosofia é bonita. Mas como é que isso tudo sai do papel e vira ação de verdade? O movimento criou projetos bem práticos, bem concretos, para proteger esse patrimônio alimentar da humanidade, salvando conhecimentos e sabores que estão por um fio. Um dos projetos mais conhecidos é a Arca do Gosto. Pensa nela como uma espécie de Arca de Noé dos alimentos. É um catálogo mundial gigante que identifica espécies de plantas, raças de animais e produtos artesanais que estão quase desaparecendo. Ao registrar e contar a história de cada um, a Arca faz um convite para que todos nós nos tornemos guardiões desses sabores. E se a Arca do Gosto encontra esses tesouros, as fortalezas são os projetos que vão lá em campo para ajudar a salvá-los. São iniciativas que dão apoio direto para as comunidades de produtores, sabe? Ajudam a organizar a produção, a garantir a qualidade e a criar um futuro com renda, um futuro viável para esses alimentos e principalmente para as pessoas que os produzem. Tudo isso pode até parecer uma coisa distante de grandes projetos, mas o movimento defende que a maior força de mudança, na verdade, está nas nossas escolhas de todo dia. E para isso acontecer, eles propõem uma virada de chave no nosso jeito de pensar. É aqui que entra a ideia talvez mais poderosa do movimento. O convite para a gente deixar de ser só consumidor. Aquele consumidor passivo que só pega o que está na prateleira, focado no preço.
A proposta é que a gente se torne coprodutor. Um coprodutor é alguém ativo, que se informa, que quer saber a história por trás da comida e que entende que tem uma responsabilidade compartilhada com o produtor pela saúde de todo o sistema. E se tornar um coprodutor não é um ato solitário, de jeito nenhum. Significa entrar para uma rede enorme de gente. Tem as comunidades do alimento, que são formadas pelos produtores. Tem a aliança de cozinheiros, que levam esses produtos para os restaurantes. E as redes de jovens, que são a garantia de que essa filosofia vai continuar viva no futuro. Certo. Então, na prática, no dia a dia, como é que tudo isso vira uma ação que qualquer pessoa pode fazer? A resposta do movimento é direta e reta. A revolução de verdade começa no prato. Essa é uma pergunta que, vamos combinar, muita gente se faz, né? Olhando para um sistema tão gigante, tão complexo, é muito fácil a gente se sentir pequeno, achar que uma escolha individual não faz diferença nenhuma. Mas o movimento Slow Food acredita exatamente no contrário. A mudança acontece com atitudes concretas. Cada escolha, inspirada nessa filosofia, é um passo poderoso. Por exemplo, consumir menos carne, mas escolher uma de melhor qualidade, de criações que respeitam os animais. Outra coisa, valorizar os produtos da nossa região, da estação, ler os rótulos, perguntar de onde vem a comida, apoiar a feira do bairro, o produtor artesanal, cozinhar mais, resgatar receitas de família. São escolhas que, quando somadas, têm um poder imenso de mudar o mercado e de construir um sistema mais justo e saudável para todo mundo. Toda essa nossa conversa de hoje foi baseada nos materiais do Slow Food Brasil, que é quem organiza todas essas ações aqui no nosso país. Para quem se sentiu tocado pela ideia, para quem quer se tornar um coprodutor e fazer parte dessa mudança, o convite está feito. E para se conectar com essa rede, apoiar os produtores da sua região e participar dessa conversa, o próximo passo é bem simples. É só procurar por Slow Food Cerrado nas redes sociais e começar a descobrir um universo de sabores, de saberes que existe bem pertinho da gente. Porque no fim das contas, talvez a maior revolução de todas seja de fato aquela que a gente começa no nosso próprio prato.